Muito boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Tal como aconteceu durante a última semana, entramos no espaço de verão, ou seja, o programa irá seguir na sua companhia até bem perto das 22 horas, em vez do horário normal, que, recorde-se, era até às 23. O que não muda são as frequências pelas quais nos pode acompanhar, 98 e 92 FM e ainda pelo site radiohertz.pt, onde está a ser efetuada a transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. E este Hertz Desportivo tem como convidado, já pôde ouvir na promoção, tem como convidado Luís Miguel Lopes, que esteve durante a última temporada no Olhanense como estagiário na direção de formação. Este jovem tomarense de 24 anos esteve assim ao serviço de um emblema da primeira linha do futebol nacional e é dessa experiência, ou é essa experiência que vai estar em destaque nesta edição, entre outras visões desta área desportiva. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe o facto de estar presente. Boa noite. Obrigado. E vou começar então por o colocar perante este cenário. Já trabalhou, acaba de efetuar um estágio no Olhanense, é então uma pessoa que está determinada em fazer carreira no desporto, é tomarense, tem esta ligação então aqui à nossa cidade. O que é que mais poderemos saber sobre si, em jeito de apresentação? Eu sou Luís, sou uma pessoa que não sou muito conhecida aqui na cidade. Sempre tive a ambição de trabalhar no futebol, e quando apareceu a oportunidade de tirar um curso de gestão de futebol profissional, agarrei essa oportunidade com as duas mãos, porque quando queremos muito alguma coisa temos que ser determinados em consegui-lo. E o que é um curso de gestão de futebol profissional, trocado por miúdos? Aprendemos muitas coisas, aprendemos a lidar com a imprensa, aprendemos os vários regulamentos, obviamente não temos que os saber na ponta da língua, mas convém saber onde os procurar para podermos fazer um bom trabalho melhor. Na minha opinião, acho que ter quadros diretivos bem formados dentro de qualquer clube é sempre uma mais-valia na sua gestão, porque são pessoas competentes e sabem o que estão a fazer. Um curso deste género fala em quadros diretivos, mas também dá para quadros técnicos? Sim, depois temos é que tirar a formação de treinador para poder exercer. O que é que pensa fazer no futuro? Pensou bem antes de seguir este caminho? Há futuro aqui? Sim, há futuro. Temos é que saber procurar e temos é que saber como apresentar os nossos projetos. Temos que apresentar os nossos projetos da melhor maneira, de maneira a que os clubes fiquem interessados nesse mesmo projeto e a partir daí dar seguimento. Vamos então entrar no Olhanense. Quais as funções que desempenhou? Já aqui dissemos na promoção, mas convém escalpelizá-las. Exatamente, estive lá a fazer um estágio na área da formação, visto que o meu projeto de final de curso foi a elaboração de um projeto para um departamento de formação de um clube de futebol de primeira liga, que foi o que foi pedido. E lá tive como a minha função lá era estagiário de direção de diretor técnico da formação. E isso, trocado por miúdos novamente, para quem nos ouve, significa o quê? Tinha o controle sobre toda a formação? Sim, era o controle sobre toda a formação, idealizava toda a formação, toda a gente lá. Tínhamos o cuidado de planear os jogos da melhor forma, tratar das deslocações quando eram jogos fora de casa, tratar de avisar os pais das crianças e dos jovens atletas quando havia alguma alteração de treinos, alguma alteração de algum horário de algum jogo, para nada falhar. É uma estrutura profissional, o Olhanense? Sim, uma estrutura muito profissional, ao contrário daquilo que se foi falando ao longo da época na comunicação social. É uma estrutura bastante profissional. Problemas em todas as casas há, em todas as famílias há, e os clubes não fogem a isso, e até com a crise que se está a viver em Portugal e também um pouco por toda a Europa, a indústria do futebol também não escapa a isso. Sentiu essa mudança para Olhão e para essa nova realidade desse clube? Senti um bocadinho a mudança. É uma cidade diferente, é um dos maiores clubes de Portugal, e é normal, quando se chega a um clube com uma estrutura grande, é sempre normal que ao princípio a gente se sinta um bocadinho perdidos, mas também as pessoas que me receberam foram pessoas espetaculares, puseram-me sempre à vontade, disseram sempre que eu era como se fosse da casa desde quase da fundação do Olhanense, como diziam eles,
e rapidamente me integrei, rapidamente à cidade foi um pouco mais difícil, as pessoas são diferentes aqui na zona do centro do país, as pessoas são mais acolhedoras, são mais, pronto, lá no Algarve as pessoas tendem a ser um pouco mais, parece mais desconfiadas, parece não tão simpáticas, não querendo usar bem este termo, mas senti um pouco isso. E sentiu problemas pelo facto de ser jovem? Alguém olhou para si com desconfiança? Costuma dizer-se, às vezes, infelizmente, que a competência e a juventude nem sempre andam de mão dada. Sim, por vezes as pessoas pensam que nem sempre a competência e a juventude andam de mão dada, mas quando eu cheguei ao Olhanense já haviam lá pessoas que tinham tirado o mesmo curso que eu, que foi na Quest Soluções para o Desporto, que tem sede no Porto, mas fiz a formação em Lisboa, porque eles fazem as formações em ambos os lados, por causa do público-alvo. Já havia pessoas lá dentro do Olhanense que tinham tirado o mesmo curso, sabiam de onde eu vinha, sabiam que formadores tive e sabiam que muito provavelmente ia fazer um trabalho competente. Com quantas equipas é que lidou? Eu mais diretamente lidei com a equipa de infantis, que é as crianças que nasceram no ano de 2001, e com a equipa de juvenis. Foi as equipas às quais eu tive mais ligado, embora tenha visto um pouco de todas, desde os benjamins até aos júniores. E também outros diretores, como é óbvio. Sim, conheci desde o presidente, desde as pessoas da secretaria, conheci bastante gente. E porquê é que esse trabalho acabou agora? Não haveria hipótese de continuar agora, deixando o estágio e passando mesmo a trabalhar dia a dia no Olhanense? Chegou a falar-se nisso, mas como sabem os problemas financeiros do Olhanense, agora foi transformado em SAD, até foi uma das coisas que a Liga obrigou ao aprovar em SAD ou a Sociedade Unipessoal por cotas, e a SAD apenas abrange no Olhanense a equipa profissional, sendo que a formação fica ao encargo do clube, e lá está. Quando há dinheiro na SAD, mas depois o clube acaba por ficar um pouco posto de lado, ou seja, é aquilo que há depois na formação, e lá está, não teriam verbas para estar a contratar mais uma pessoa. Era estagiário, como é óbvio, mas já deu para sentir o peso dos resultados mesmo na formação? Sim, bastante porque os pais por vezes põem uma certa pressão, quer nos treinadores, mas os treinadores não se deixam abalar por isso, mesmo os diretores, e acima de tudo põem muita pressão nas crianças para conseguirem ganhar. Embora eu acho que na formação o mais importante não é ganhar, é formar as crianças como pessoas e como homens, como jogadores e como homens, porque nem todos chegarão ao topo, nem todos chegarão a futebolistas profissionais. O que a gente procura fazer é incutir-lhes valores para eles serem bons atletas, mas acima de tudo boas pessoas, os bons homens da manhã. Mas nós estamos a falar de uma equipa só, ou seja, todos os técnicos responsáveis pelos diferentes escalões estavam todos sincronizados para incutir esses valores? Sim, no Olhanense deparei-me por acaso, não deve ter sido obra de muitos anos, que todos remavam para o mesmo lado, ou seja, todos tinham a mesma filosofia, que era educar acima de tudo as crianças, ou fazer um complemento à educação que os pais lhes dão. O Olhanense é uma equipa que aposta na formação? Como todos os clubes em Portugal, por vezes não se aposta tanto na formação, na formação como se devia formar. Por acaso, esta época, que eu tenha conhecimento, um júnior do Olhanense vai fazer a pré-época pelo menos com a equipa principal, mas penso que se deveria dar mais oportunidade aos jovens jogadores portugueses, em vez de ir buscar, entre aspas, brasileiros ou colombianos de 17, 18, 19 anos de qualidade duvidosa, quando temos portugueses tão bons nas nossas escolas de formação. E apostando nos portugueses, podemos lançá-los. Só traz vantagens, porque mais tarde os clubes que formam os jogadores podem ganhar com os direitos inerentes à formação, que é o chamado mecanismo de solidariedade. Quando um jogador assina para um clube, o clube formador tem sempre direito a uma parte da transferência, e a nossa seleção ficaria a ganhar porque tinha um leque variado de opções para várias posições. Quando se fala no Olhanense, a equipa sénior, como é óbvio, está numa primeira liga, está no campeonato principal, e acredita-se que as condições de treino que são dadas ao plantel principal são do melhor que existe, pelo menos é isso que se acredita. E as condições de treino que são dadas aos mais jovens?
as condições de treino que são dadas aos mais jovens são em tudo idênticas aos futebolistas profissionais. A única coisa que no Olhanense faziam era que tinham que pagar o seu equipamento, mas o resto, fatos de treino, tudo, era o Olhanense que oferecia. Apenas o equipamento de jogo era os meninos que tinham que comprar. E havia algum tipo de mensalidade? Sim, a mensalidade era 15 euros, que os pais tinham que pagar todos os meses. Mas depois as deslocações, almoços, tudo o que fosse, o clube era a cargo do clube. Se dependesse de si, se tivesse dependido de si, se tivesse carta branca para mudar alguma coisa, teria mudado algo? É um pouco difícil responder essa pergunta. Nunca me questionei sobre isso porque, lá está, não era a minha posição pôr e dispor. Mas provavelmente se tivesse carta branca teria mudado só o simples facto de pôr mais jogadores júniores que passem à idade sénior a fazer a pré-época com a equipa principal. Mesmo que não ficassem no plantel, era uma experiência que ficava e até poderiam ir rodar para um clube de segunda liga ou de segunda divisão B, por exemplo. Estamos a falar de uma experiência, conforme podemos entender, uma experiência mais no campo diretivo, mas a sua paixão, se é que podemos dizer, é no campo técnico. Sim, tenho essa paixão no campo técnico. Agora, quando as formações os cursos de treinador reabrirem, porque penso que estão fechadas desde 2010, vou tentar a minha sorte, vou tentar tirar logo na primeira que abrir, para poder continuar a crescer nesta área. E até lá, quais é que são os seus projetos? Na próxima época posso dizer que vou estar na Escola de Futebol de Tomar, a treinar em conjunto com o Nuno Gomes, a equipa de Infantizar, e pronto, falei com o Mr. Eduardo Fortes, ele recebeu-me de braços abertos, é mais um para ajudar, e vamos tentar fazer algo de bom na próxima época. E o que é que conhece da Escola de Futebol de Tomar? É de Tomar, mas tem andado este tempo, podemos dizer, desligado um pouco se calhar aqui da realidade, face a ter tirado o curso, depois esteve no Olhanense, mas concretamente o que é que conhece da Escola de Futebol de Tomar? Foi fundada em 1999, sei que já participa há longos anos, trata essencialmente da formação de jovens jogadores, mas acima de tudo também, lá está, a vertente social, de educá-los como pessoas, como a respeitar o adversário. Quando se respeita o adversário, automaticamente incutem esse valor para o resto da vida, ou seja, respeitar a outra pessoa. E o que é que espera alcançar? Na próxima experiência. Exatamente. Sim, eu espero alcançar formar os meus atletas, a quem eu tiver o meu cargo, da melhor forma. Posso errar algumas vezes, toda a gente erra, mas quero sempre dar o meu melhor em tudo o que faço. Sabe que as condições de treino que vai encontrar em nada, ou pouco em nada, terão a ver com aquelas que existiam no Olhanense. Sim, mas com boa vontade, com pouco consegue-se fazer muito. Já agora, e estabelecendo, continuando neste paralelo de comparação entre o Olhanense, as equipas de Tomar, entre Olhão e Tomar, como é que os olhanenses vivem o futebol? Os olhanenses são muito ligados ao Clube da Terra, mesmo ao pé do estádio José Arcanjo, em Olhão. Os cafés à volta do estádio têm tudo o símbolo do olhanense. As pessoas são muito ligadas ao clube, podem ser do Benfica, do Sporting, do Porto, mas acima de tudo são do Olhanense. Mas o futebol ainda movimenta multidões? Movimenta muitas multidões. No Olhanense, por vezes nem sempre o estádio está cheio, só quando lá vão os grandes é que costuma estar cheio. Mas muita gente está lá, tem lugar cativo no estádio do Olhanense, tem muita gente mesmo. Esteve então neste período, mas já dá para se calhar ter uma ideia daquilo que poderia ser Olhão sem uma equipa na primeira divisão, imagina? Acho que perderia muito, porque penso que o Olhanense dá muito à cidade de Olhão, dá muito mesmo à cidade de Olhão, e se o Olhanense por acaso acabasse ou fechasse as portas, a cidade de Olhão iria perder muito, mesmo porque iria perder também visitantes, porque é uma cidade que não tem praia, só as ilhas, e lá está, precisa também de visitantes que vão visitar o estádio do Olhanense, e tendo um clube na primeira divisão, as pessoas têm todo o interesse em ir visitar o estádio. Olha, e comparativamente com Tomar, que grandes diferenças é que encontra neste relacionamento de cidade-desporto, futebol neste caso? Para começar, encontra uma semelhança, o equipamento é igual ao da União de Tomar. Exatamente. Mas assim,
tem comparação, mas são realidades totalmente diferentes. O União de Tomar há muitos anos que está afastado dos campeonatos profissionais. Penso que a última aparição do União de Tomar num campeonato nacional, não profissional, mas nacional, foi em 98, 99, se não estou em erro. É um clube com 6 presenças na primeira divisão, é um clube com a sua história, mas hoje em dia são realidades completamente diferentes, não menosprezando em nada o União de Tomar, mas encontra-se as diferenças que se podem encontrar é mesmo na estrutura, porque é mais profissional. E em termos de impacto do desporto na cidade, Tomar já sentiu esse impacto quando a equipa, curiosamente, andava na moto de cima, a equipa sénior do União de Tomar andava na moto de cima, a cidade sentiu esse impacto. Consegue aqui, a esta distância, também perceber alguma causa e efeito pelo facto de o futebol de alta competição estar arredado de Tomar com esta queda da nossa cidade? Sim, já imaginou se os clubes grandes, estivéssemos um campeonato de primeira divisão aqui na cidade de Tomar? Seria muito bom, porque ganhava o comércio, ganhavam os restaurantes, ganhava toda a indústria da cidade de Tomar, e o União de Tomar estando arredado das competições profissionais, torna-se um pouco mais difícil, porque não puxa mesmo as pessoas de fora para virem aqui ver futebol. Recuemos ao passado, já vamos voltar a mais a esta componente do seu projeto, mas recuemos ao passado. Como é que nasceu este seu gosto, esta sua ligação com o desporto? Desde pequeno sempre gostei de ver desporto, mais concretamente futebol. Curiosamente, ali também gosto de futsal, mas o futebol é a minha grande paixão. Teve essa passagem pelo futsal aqui em Tomar? Sim, joguei nas camadas jovens do Sporting Clube de Tomar. E que tal? Foi uma experiência boa, eu era mais numa onda da pessoa se divertir, assim, mas também, lá está, também me incutiu valores para a minha vida pessoal, porque também aprendi a respeitar as pessoas, aprendi a ser solidário também, e isso tudo, praticar desporto na juventude é muito importante para o crescimento social de qualquer pessoa. Mas, curiosamente, apesar de ter sido então praticante de futsal, nunca sentiu o bichinho de seguir uma carreira dentro do campo? Não, também assim, não era um jogador que me destacasse, nem por sombras, não é? Não me destacava, e eu, lá está, como não iria ter uma carreira brilhante como jogador, apostamos, porque vai do talento da pessoa, isso nasce com a pessoa. Agora, na parte de back-office, já vai um pouco pelo trabalho da pessoa, pelo que a pessoa estuda, e aí já podemos controlar, não é? Exatamente. Então, vamos lá falar do futuro. O que é que idealiza neste seu projeto que tem então entre braços? O projeto que eu elaborei para ir fazer o estágio no Olhanense, essencialmente, era sobre a criação de um departamento de formação num clube de primeira liga, em que eu falava desde do staff que era necessário ter, como seria feita a prospecção, como seria feita a organização da formação em si, e muitas outras coisas que eu fiz o projeto, mas também não sei tudo de cor. Esse projeto só seria compatível com um clube do topo ou não? É assim, era um projeto, muitas pessoas avisaram-me que seria um projeto bastante dispendioso, porque requeria muitos recursos, mas com as devidas adaptações seria adaptável a um clube sem muitos meios financeiros. Mas custos, porque tinha muitos meios pessoais? Sim, porque a minha ideia seria, fazendo as captações de jovens noutros clubes, a minha ideia era que o clube, como participasse as suas despesas escolares, habitacionais, alimentação, e isso não está ao alcance de qualquer clube, porque envolve muitos fundos. Mas lá está, aí teria que se adaptar à prospecção. Seria ver jogadores que morassem num raio de 20 km, lá está, também, aí a matéria-prima seria menos, mas poderia-se conseguir ir buscar matéria-prima boa também e arredando esses custos. Mas está confiante que poderá algum dia adaptar esse projeto a algum clube? Sim, sem dúvida alguma. Eu quero agora continuar a trabalhar, melhorar o meu projeto, porque não é perfeito,
e um dia consegui chegar a outro clube e consegui fazer o meu trabalho, não como estagiário, mas, ou seja, a ser eu a pôr e dispor e a pôr as minhas ideias. Esse projeto, essa parte de que falou de ser o clube a financiar essas despesas aos jovens atletas, isso tinha que ter uma boa base financeira para poder levar isso avante. Há também a perspectiva do tal retorno financeiro. É com isso que conta. Claro, é no retorno financeiro em que eu pensei em fazer esse projeto. Lá está. Se nós formarmos um jogador desde os 12 anos, que é a partir dessa idade que conta depois para os direitos de formação quando esse jogador sai, ou seja, se a gente gasta 200 mil euros, um exemplo, não estou a dizer que é isso, na formação de um jogador, e vamos que esse jogador é vendido por 5 milhões de euros, por exemplo, é um retorno bastante aceitável. Não concorda? Mas isso é um tiro entre muitos, se calhar. Sim, mas lá está, se calhar em 2 jogadores, pronto, valem 400 mil euros no seu investimento da sua formação dos 12 aos 18 anos. Se sair um por 5 milhões, quase que paga a formação de todos. Esse seu projeto contempla que os pais ou as crianças, os pais, claro está, paguem mensalidades? Não contempla, não falei sobre isso, até porque... Lá está, não poderemos exigir dinheiro aos pais se depois não queremos que os pais vão para o jogo, isso é muito difícil de controlar, mas vão para o jogo depois opinar, porque lá está, para ter uma criança a ouvir o seu treinador e depois ouvir o pai, que lá está, é o pai ou a mãe, é sempre a voz que a criança também ouve, e depois ele fica um pouco descoordenado da sua função dentro do campo, e lá está, depois não podemos estar a exigir que os pais paguem, para depois eles poderem respeitar as nossas decisões. Falou na importância das captações. Nesse propósito, no seu entender, quais as características que deverá ter, neste caso, um olheiro? Um olheiro terá que saber detectar um bom talento. O olheiro há de ter as suas ferramentas para conseguir detectar os talentos, mas um bom olheiro, acima de tudo, é aquele que depois fala com o departamento de formação e expõe a sua opinião, depois não tenta esconder alguma coisa e tenha manobras de diversão à frente dos diretores, tudo sempre preto no branco. Mas é possível identificar talento num jogador tão novo? Sim, é possível. Há pormenores que se vêem em jogadores novos. Por exemplo, como ele pega na bola, como ele depois, com 12 anos, se ele já levanta a cabeça para ver o jogo, já é sinal de qualidade, é sinal que tem visão de jogo, e depois lá está, tem que ser trabalhado até ao final da sua formação para poder dar aquilo que nós realmente queremos. Mas não é líquido que alguém que então tenha esses atributos aos 12 anos possa chegar à idade sénior e possa ser uma estrela de futebol. Claro, nada é garantido, sei lá, se ele não vai chegar aos 16 anos e dizer não quero jogar mais futebol, quero seguir outra carreira. Não é líquido, mas nem tudo na vida é certo. Pronto, era nessa perspectiva que eu queria também tentar perceber qual a função do técnico para garantir que esse talento de 12 anos não se irá perder ou não irá mudar o rumo quando chegar lá acima. Lá está, é como eu falava no meu projeto, que também teria um psicólogo de serviço no clube para acompanhar os jovens, lá está, porque se eles tiverem algum problema em ter idade, se eles falarem com um psicólogo é muito mais fácil resolver esse problema do que eles depois estarem a alimentar esse trauma até à idade adulta. Hoje em dia, e face à crise que atravessamos, nota-se ou sente-se, ou há exemplos disso, melhor dizendo, que alguns pais quase que empurram os filhos para jogadores. No Olhanense sentiu isso? Quase que esse empurrão para que o meu filho tem que ser jogador e ponto final. Posso dizer que não senti isso, mas que em certas expressões de certas crianças via que os pais empurravam um bocadinho a dizer que ele tinha que ser o melhor. É a tal pressão que eu acho que não deve ser exercida sobre as crianças, porque elas acima de tudo são crianças e querem se divertir, também aprendendo as coisas básicas da vida, mas acima de tudo querem divertir-se. E depois os pais, ao porem muita pressão nas crianças, pensam que está ali, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro.
E normalmente quando acontece um caso assim, normalmente a criança depois acaba por se desmotivar e não querer continuar por causa da pressão que os pais colocam sobre ele. Já agora que está a falar desse relacionamento pais-clube, há exemplos, e até nestes clubes de menor nomeada, de clubes que, face ao não pagamento de mensalidade por parte dos pais, por uma ou outra razão, ou não têm condições financeiras, não lhes é possível liquidar essa mensalidade a tempo certo, os clubes tomam depois a decisão de fazer com que as crianças, os filhos desses pais, não joguem. Consegue entender isto? Não consigo entender, porque acima de qualquer dinheiro está a alegria de uma criança. Logo, se encostarem uma criança por os pais não pagarem a mensalidade, não acho justo. Lá no Olhanense tivemos alguns casos esporádicos de pais que não pagaram as mensalidades, e não foi por isso que as crianças deixaram de jogar. E posteriormente depois os pais até pagaram o que estava em atraso e o mês seguinte. Muito bem, e assim chegamos ao final desta primeira parte. Voltamos já de seguida. Estamos de volta para a segunda parte deste Hertz Desportivo. Temos estado à conversa com Luís Miguel Lopes, um jovem tomarense que na última temporada esteve no Olhanense como estagiário do Departamento de Formação e agora está então prestes a iniciar-se nesta nova etapa da sua carreira. Vai orientar os infantis A da Escola de Futebol de Tomar. Temos estado a falar dessa experiência, temos estado a falar desta etapa futura e também de outras situações que envolvem exclusivamente, que envolvem sobretudo, melhor dizendo, esta prática do futebol de formação, lidar com os jovens, esta forma de formar e ganhar. E era precisamente por aqui que eu começava. Luís Miguel Lopes já pegou nestas palavras, formar e ganhar, na primeira parte deste Hertz Desportivo. Esta é uma conjugação que tem gerado muita controvérsia, não só de agora, mas desde o decorrer dos tempos, exatamente. Por isso pergunto-lhe, no seu entender, será possível formar e ganhar? Sim, é possível. Mesmo que por vezes nos campeonatos em que os diversos jovens estão envolvidos, se perderem algum jogo, algum encontro, o que importa nestas idades é incutir-lhes um estilo de jogo, é aprenderem a jogar com os colegas, não aquelas coisas que costumam fazer como no futebol 7, no caso dos infantis, a bola sai ao meio campo, remate do meio campo, pode dar gol, pode não dar, mas o que é que eles estão a tirar de positivo daí? Eles, quando passarem para o futebol 11, que é o objetivo, nunca vão conseguir fazer isso, né? A baliza está mais longe, logo não têm tanta força para chegar lá. Para que as pessoas possam entender, quando se lida com estes jovens, por exemplo, no futebol de 7, também não é esquecida a componente física, a componente tática, mas isso fala mais alto do que esses tais valores que falou, do que o companheirismo, do que a entreajuda, falam mais alto ou estão nivelados? Estão nivelados porque dentro de um treino podemos fomentar entre as crianças a solidariedade entre eles, o respeito entre eles, a amizade, o espírito de grupo, treinando, porque em tudo pode-se fazer treinos iguais aos séniores, tanto nos infantis como nos séniores, reduzindo os tempos, reduzindo as distâncias, consegue-se fazer tudo igual. E tendo os jovens a fazer treinos idênticos em algumas coisas ao dos séniores, prepara-os cada vez mais para conseguirem, quando chegarem mais longe, já estarem completamente adaptados ao tipo de treino que se faz. Mas há algum segredo para fazer com que os jovens fiquem receptivos a todas essas indicações, a todas essas informações que se calhar muito depressa entram na cabeça deles? Não, é um segredo que eu não posso contar. Não, estou a brincar, eu não posso contar. O segredo é sempre levar, como treinador ou como diretor, estar sempre bem disposto com eles, a dizer, agora vamos fazer isto, e quem fizer melhor no fim tem um prémio, ou assim, eles ligam muito ao objetivo final. Ou às vezes o prémio, ou assim, eles ligam muito a isso. E se introduzirmos essas componentes nos treinos,
eles trabalham sempre de muito melhor grado. Mas isso não poderá fazer que existam rivalidades, mesmo entre eles? Ou é isso que vocês querem? Se for uma rivalidade saudável, obviamente que é em tudo positivo. Eu acredito que seja mais difícil lidar com os jovens jogadores, ou que seja mais fácil lidar com os jovens jogadores do que com os pais. Sim, por vezes sim, porque às vezes os pais dizem qualquer coisa à criança em casa e às vezes a criança nem concorda e depois vem dizer ao treinador, mas eu não concordo. E às vezes os pais é que têm o ego ainda mais alto, não menosprezando qualquer pai, nem pondo aqui, não quero que haja alguém beliscado com esta declaração. Às vezes os pais têm o ego maior do que o filho, ou seja, o filho acha que não é um grande jogador, mas depois qualquer pai acha que tem um Messi, ou um Ronaldo, ou um Maradona em casa. Agora... já tem então esse novo projeto pela frente, essa nova etapa pela frente na Escola de Futebol de Tomar, sem querer saber mais do que o devido, mas em termos de preparação, de pré-temporada, o que é que está em causa para as crianças? A pré-temporada também é prepará-los fisicamente para a nova época que aí vem, fazer alguns jogos amigáveis, torneios amigáveis se possível, porque as crianças ligam muito aos torneios e ao campeonato em si também, mas às vezes aqueles torneios é muito melhor fazer torneios amigáveis do que propriamente jogos amigáveis, porque é uma competição, as crianças gostam muito de competir entre elas. E lá está, fazendo competições estamos cada vez mais a introduzi-los no contexto da competição. Jogos amigáveis, lá está, eles também jogam, mas por vezes podem nem se aplicar tanto, como acontece em todos os escalões. Há diferenças entre, ou seja, qual é que é o comportamento do treinador quando chega uma criança que vai jogar futebol pela primeira vez? Quais é que são as primeiras informações a serem transmitidas? Primeiro apresentá-lo aos colegas que já lá estão há mais tempo. Depois perguntar em que posição é que ele gosta de jogar, metê-lo nessa posição e ver se, e depois, consoante as características, um treinador pode ter uma visão daquele miúdo, outro pode ter outra visão, consoante as características que cada treinador vê no miúdo, pô-lo a jogar na posição que mais entende e onde o miúdo se sinta feliz, porque senão ele vai ficar triste e vai acabar por desistir, não é? Ou seja, em primeiro lugar é a criança que escolhe se quer ir à frente, se quer jogar à baliza, se quer ser defesa. Se eu tivesse uma criança na minha equipa e que ele jogasse habitualmente atrás e dissesse, quer experimentar jogar um bocadinho mais à frente, não, sem qualquer problema, até porque eles estão em formação, logo têm que aprender a jogar minimamente em qualquer posição, a meu ver. Então, agora volto à mesma questão, à questão inicial desta segunda parte. Compreende os treinadores, por vezes vemos jogos, e até alguns deles agora transmitidos pela televisão, face ao número, ao aumento de canais que temos hoje em dia, que temos ao nosso dispor, por vezes vemos treinadores de equipas jovens a comportarem-se no banco como se estivessem a lidar com séniores. É esta a postura correta? Exigir que se façam as coisas bem, exigir vitórias? Na minha modesta opinião, não se tem que exigir obrigatoriamente vitórias às crianças. Aquilo que eu direi aos meus jovens é: vão para lá, para dentro do campo, façam aquilo que a gente treinou durante a semana. Independentemente de ganharmos ou perdermos, obviamente ninguém está aqui a ser hipócrita e a dizer que não quer ganhar, toda a gente quer ganhar, até mesmo os treinadores das camadas jovens querem ganhar, mas esse desejo de ganhar na formação não se pode sobrepor ao à obrigação de formar as crianças. E faz sentido que, por exemplo, o aproveitamento escolar influencie nas decisões do treinador nos treinos ou nos jogos? Em certa medida, sim. Porque, lá está, como eu já referi no início desta entrevista, nem todos chegarão a futebolistas profissionais, logo eles não podem descurar de maneira nenhuma o aproveitamento escolar. Eles têm que continuar a trabalhar, a ter boas notas, até mesmo dentro do clube podemos lhes dar incentivos para terem boas notas, porque há várias maneiras. Se tiveres uma boa nota, aqui o treinador oferece-te alguma coisa, pronto. Basta isso e eles acabam até por trabalhar e até dar conselhos. Lá está, que às vezes os miúdos não ouvem tanto os conselhos dos pais, ouvem até se calhar mais as pessoas de fora dar conselhos. Devias-te aplicar mais, devias estudar mais, e às vezes até mesmo dizer a pessoa predispor-se a estudar com a criança, por exemplo, porque não?
é necessário que haja formas diferentes de lidar com uma criança de uma família dita estruturada com outra que não tenha cuja família não tenha tantas facilidades no dia a dia. Sim, por acaso tive um caso desses lá no Olhanense. É normal que se tenha que ter um pouco mais cuidado com essa criança, porque é uma criança logo, se não tem um suporte familiar tão bom, tão grande, vai ter mais tendência a ir-se abaixo. Logo temos que ter mais, não é menosprezar aqueles que têm um bom suporte familiar, mas ter um pouco de mais atenção a essa criança, porque até podemos eventualmente dar-lhe a atenção e a educação que ele provavelmente não tem em casa. Há algum modelo de clube na forma de trabalhar no futebol de formação que ainda o inspire, que o inspire? Eu posso ser um pouco suspeito para falar, mas gosto muito da maneira do Sporting trabalhar na formação. E porquê? O que é que dita a diferença no Sporting? Para já, está à vista, já formou 2 bolas de ouro, o Figo e o Ronaldo. E já saíram outros grandes talentos, não estou a dizer que do Benfica, do Porto, não tenham saído, mas também já do Benfica saiu o Rui Costa, do Porto, agora não estou recordado de ninguém, mas penso que até o Sporting foi pioneiro na sua academia. Penso que é a forma de trabalhar mais adequada, e é onde eu me revejo, não fechando a porta a qualquer clube, não fechando a porta a lado nenhum, mas é onde eu me revejo. E faz sentido que jogadores já muito jovens deixem para trás as respectivas famílias para, por exemplo, no caso do Sporting, fiquem logo colocados nas residenciais, fiquem longe da família? Isso faz sentido? É uma pergunta um pouco difícil e com opiniões um pouco ambíguas. Eu penso que em determinados casos, crianças que tenham um bom suporte familiar, estar ao pé dos pais até o mais tarde possível é importante. Se tem um bom suporte familiar, não vai deixar isso para trás para ir para um sítio onde não conhece nada. Agora, até as crianças que não tenham um suporte familiar tão bom, ir para uma dessas academias até em certa medida bom, porque eles lá têm estudos pagos, têm alimentação, paga se calhar coisas que não têm em casa. Algumas podem passar fome, há outras que podem nem sequer ir à escola porque os pais também não estão para isso, e nesse âmbito é bastante bom ou seja, pode ser bom, pode ser mau, tem vantagens e desvantagens. Há algum treinador em que se reveja? Vários. É para especificar. Exatamente. Sim, gosto muito, como qualquer pessoa, gosto muito do José Mourinho, o próprio Pep Guardiola do Bayern de Munique, e também o Paulo Bento, o Jorge Jesus, vários. Mas gosta deles por aquilo que eles ganharam, principalmente os 2 primeiros que referiu, pelo modelo de jogo de cada um ou pela forma de estar de cada qual? Convenhamos, é bem diferente. O José Mourinho aprecio muito a maneira dele se relacionar com a imprensa, porque ele não se deixa pisar por qualquer jornalista, com o devido respeito à sua profissão. Mas tendo em conta que às vezes certos jornalistas fazem perguntas maldosas e para criar mesmo, para incendiar, ele não se deixa pisar por nenhum jornalista. Depois, o Jorge Jesus, aquilo que eu gosto nele é a maneira como ele monta a sua equipa para o ataque. Às vezes, pronto, lá está com as devidas, mas é a maneira como ele explora o ataque da equipa. E o Paulo Bento, acho que é um treinador muito equilibrado. Lá está, se calhar a pior parte dele é o relacionamento com a imprensa, é um pouco às vezes controverso, mas em termos de métodos de treino, daquilo que eu conheci dele, ele é bastante evoluído. O que é que considera mais importante? Métodos de treino ou relacionamento com os jogadores? Relacionamento com os jogadores, sem dúvida. Porque se um treinador conseguir criar uma família dentro do clube, logo eles vão estar unidos por um objetivo. E dentro de um clube, cada um pode ter o seu objetivo. O jogador A pode querer chegar à Liga Inglesa, o jogador B pode querer chegar à Liga Espanhola, mas naquele momento eles vão ter que se ajudar um ao outro para chegar ao objetivo de cada um. E o objetivo do treinador passa por conseguir fazer do objetivo de 25 jogadores, são 25 egos que ali estão,
de conseguir que eles tenham todos um objetivo em comum para um dia chegarem ao seu objetivo pessoal. Os jogos ganham-se durante a semana ou quando estão a decorrer? Assim, a gente chega-se ao campo, a bola começa a rolar e pode pender para um lado ou para o outro. Mas sem dúvida que o trabalho durante a semana e as conversas que se tem com os jogadores, por vezes têm influência no decorrer do jogo. Porque é importante falar com os jogadores, falar com eles, para eles sentirem também que o treinador está com eles. Esteve no Olhanense, convém repetir, conheceu um presidente de um clube profissional e agora está numa cidade onde, falando só na cidade, há estes dois clubes que se dedicam ao futebol, a União do Tomar e a Escola de Futebol de Tomar. O União tem equipa sénior, mas fazendo agora aqui uma comparação entre dirigentes, não está a ver o presidente do Olhanense, por exemplo, aqui na festa da cerveja, a vender cervejas, a marcar um campo se for preciso, a vender bilhetes. Consegue aqui perceber a motivação que faz mover os presidentes dos nossos clubes, aqui dos clubes da cidade? Consigo entender, sim, porque provavelmente gostam do clube desde que são pequenos, provavelmente são pessoas da cidade, e não querem deixar... Mas o presidente do Olhanense também tem uma ligação antiga com o clube. Sim, o senhor presidente Isidoro Sousa é presidente do Olhanense há 33 anos. Mas lá está, não estou, quer dizer, até pode-se predispor a fazer isso, mas não estou a ver mesmo a predispor a fazer isso. E até pode surpreender algum dia que eu vá lá e o veja a vender cerveja lá no quiosque do Olhanense. Eu digo isto porque estes clubes de patamares mais inferiores só sobrevivem devido à carolice dos seus dirigentes, dos seus poucos dirigentes, porque aqui nestes patamares há quem não queira ser dirigente face a essas dificuldades. Estaria preparado para desempenhar uma função tão árdua quanto esta? E por que não? Por vezes com as funções mais árduas é que também aprendemos e ganhamos estofo para um dia chegar a um sítio mais alto e qualquer adversidade que nos possa aparecer estamos preparados para lidar com ela. Mas estas dificuldades, ouviu falar nelas no curso que tirou? Sim, bastante, em muitos casos variados e por acaso agora não me estou a recordar nenhum, mas muitas dificuldades, às vezes no futebol nem tudo é um mar de rosas. Mas foi um cenário que lhe colocaram como o mais provável de encontrar pela frente se seguisse esse caminho ou não? Sempre me disseram que eu teria coisas muito boas e também coisas que eu iria gostar menos. Mas quando uma pessoa gosta do que faz e gosta do futebol em si e do desporto em geral, quando gosta de alguma coisa, penso que pode ultrapassar qualquer adversidade. Agora, se estiver numa profissão que não gosta, provavelmente à primeira adversidade põe para o lado. Muito bem, é sempre bom ter uma opinião destas situações recorrentes no nosso desporto de âmbito mais distrital. Já estamos na reta final. Eu queria, colocar então ao dispor o tempo de antena para dizer mais alguma coisa sobre o seu projeto, sobre algo de importante que tenha ficado por dizer. Quando se forma jovens jogadores, tenham sempre em atenção o psicológico deles. É muito importante que os jovens jogadores tenham uma base psicológica boa para poderem ser bons desportistas, bons profissionais, boas pessoas no futuro. Vai então trabalhar para a Escola de Futebol de Tomar. Está preparado ou está disposto também a fazer passar essa mensagem a toda a estrutura? Claro. E sente que vai ser bem recebido? Eu penso que sim. Aliás, tenho a certeza que sim. Eu faço novamente esta pergunta e justifico, claro está, porque parece que nos dias de hoje há uma rivalidade entre a parte teórica e a parte prática. Há os práticos que nunca tiveram a tal teoria, ou seja, tudo aquilo que sabem é no terreno, no campo. E depois há quem não teve a oportunidade de praticar tanto quanto mais desejava, mas optou pela via teórica e agora tem essa bagagem que lhe permite
ir para a prática. Há aqui uma rivalidade ou não? Não penso que haja uma rivalidade. Ter a prática é bom, mas há casos comprovados de treinadores e dirigentes que só tiveram a prática e são excelentes treinadores e excelentes dirigentes, e também há casos comprovados de pessoas, o caso do José Mourinho, que pouco jogou, que também estudou e muito, e também é um caso de sucesso. Muito bem, sim senhor, vamos continuar a segui-lo, agora mais de perto com esta experiência na Escola de Futebol de Tomar. Muito obrigado por ter vindo ao ERT Desportivo e boa sorte para o seu futuro. Muito obrigado. E assim concluímos esta edição de ERT Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana.